Zuma não perde tempo. Ela revela em alto e bom som que Candinho beijou Doris River. O choque toma conta da mansão. Samir paralisa. O olhar decepcionado do filho corta Candinho por dentro. Os empregados murmuram. O clima pesa. Candinho e Dita ficam sem reação. Nenhuma palavra sai. É nesse instante que Doris River sente. Chegou a hora. Ela decide que vai revelar sua verdadeira identidade. Enquanto isso, longe dali, Túlio avisa Estela com a voz firme. Vai deixar a cidade imediatamente. No mesmo momento, Celso enfrenta Ernesto, sem rodeios. Ele avisa. Se Ernesto não for embora, será denunciado por tudo o que fez com Estela. Mas Ernesto não recua. Ele decide tirar Celso do caminho. E para isso, aceita a ajuda de Sandra, a própria irmã de Celso. Revoltado, ferido, decidido, Celso resolve agir. Vai desmascarar Sandra e Ernesto em grande estilo. Mesmo que para isso precise inocentar Túlio. Tudo começa de forma explosiva. Zuma se aproxima de Dita, cruza os braços, sorri com desprezo. Você não entendeu, queridinha. O seu marido estava aos beijos com a cantora internacional. Dita engole em seco. A voz falha. Você deve estar se enganando. Zuma interrompe, sem piedade. Nada disso. Eu sei muito bem o que os meus olhos viram. A discussão esquenta. As vozes se sobrepõem. De repente, Samir se aproxima, o olhar fixo no pai. Pai, você fez isso mesmo? Beijou outra, estando casado com a Dita? Candinho se vira. O coração dispara. Ele percebe. Quitéria, Samir e Picolé ouviram tudo. Desesperado, tenta se defender. Não, eu nunca faria isso com a Dita. Vocês conhecem eu. É ela que eu amo. Zuma não deixa passar. Não adianta mentir. Eu estava lá. E a Zenaide também. Ela confirma tudo. Candinho olha para Dita. Busca uma saída, um sinal. Mas Dita está imóvel, paralisada, sem saber o que dizer ou no que acreditar. Samir abaixa a cabeça. A voz sai embargada. Eu sempre achei que você era a melhor pessoa do mundo. Agora eu vejo, não existe pessoa perfeita. Ele se vira, sai aos prantos. Picolé lança um último olhar de decepção para Candinho e vai atrás do menino. Candinho tenta segui-los, mas Quitéria entra na frente. Melhor não piorar as coisas agora. Dessa vez, não tem como te defender. Ela se afasta. Candinho encara Zuma transtornado. Viu o que você fez agora? O meu fio tá triste. Zuma responde, fria. Eu não fiz nada. Só mostrei para todo mundo quem você é de verdade. Ela se aproxima mais um pouco. O tom é venenoso. Você zombava do meu amor por você, mas pelas costas zomba do amor da Dita, beijando outra. O silêncio toma conta da mansão. Zuma se aproxima de Dita, bem devagar, aproveitando cada segundo. Dita ainda está paralisada, sem reação. Zuma dispara, venenosa. Eu estou adorando te ver com essa cara de tacho, porque foi assim que você me deixou quando foi na minha casa me humilhar. Ela chega mais perto. Sinta o gosto amargo que eu senti. E se eu fosse você, eu sairia dessa casa antes que esse escândalo comece a circular pela cidade inteira. Zuma se afasta, satisfeita. Só então Dita volta em si. As lágrimas escorrem. E agora, Candinho, você vai ser mal falado na cidade toda. Candinho respira fundo. Tenta manter a calma. Não tem problema. No fundo, a gente sabe que nada disso aconteceu. A Doris River é você, e você é a Doris River. Dita balança a cabeça, aflita. O problema é que um escândalo desses pode ser ruim para você, para mim e até para Doris. A voz embarga. Eu não posso deixar isso acontecer. Candinho pergunta, apreensivo. E o que você vai fazer? Dita respira fundo. Olha nos olhos dele. Eu não sei, mas uma coisa é certa. Eu prefiro acabar com a minha carreira do que deixar que algo de ruim aconteça com a minha família.
Ela não imagina que uma reviravolta está prestes a acontecer e que revelar seu segredo vai ficar ainda mais difícil. Enquanto isso, Lourival se reúne com Ernesto. Ele coloca o disco ao vivo sobre a mesa. Gravação da apresentação de Doris River. Ernesto observa, desconfiado, nervoso. Você tem certeza de que esse disco vai ser um sucesso? Porque se não for, nem vale o investimento. Lourival responde sem hesitar. Claro que tenho certeza. O termômetro foi o show na festa da sua esposa. Ela foi aclamada. O nome dela está na boca do povo. Ele reforça. E para falar a verdade, se a gente não lançar esse álbum agora, logo vai ter uma fila de gravadoras na porta da casa dela. Ernesto sorri, convencido. Tudo bem, você me convenceu. Vamos lançar oficialmente Doris River. Pouco depois, Túlio aparece diante de Stella. Ela estranha. O que você está fazendo aqui? Se veio falar que foi demitido, eu já estou sabendo. Túlio responde, sério. Na verdade, eu vim te dizer que estou indo embora de São Paulo. Stella fecha o semblante. O quê? Por quê? Túlio suspira. Eu preciso trabalhar depois desse escândalo. Não vou conseguir mais emprego nenhum aqui. Nervosa, Stella insiste. Não tem nenhuma outra forma de você ficar? Túlio responde, abatido. Só se eu conseguir provar a minha inocência. Mas como fazer isso, se é a minha palavra contra uma das mulheres mais poderosas da cidade? Stella o encara, segura a emoção, sem saber o que dizer. Ela tenta se manter firme. Não quer mostrar o quanto está arrasada, mas também não quer se entregar a Túlio. O olhar permanece duro, o coração em frangalhos. Nesse meio tempo, Lourival se encontra com Dita, animado, seguro de si. O disco de Doris River será lançado oficialmente. Dita força um sorriso. Tenta parecer feliz, mas não consegue. Tudo pesa demais. Sem notar o desconforto dela, Lourival continua. E hoje mesmo você vai dar uma entrevista para anunciar isso ao público. Mas vamos ter que treinar esse seu sotaque para parecer estrangeira. Dita o interrompe, de repente, decidida. Eu acho que eu não quero mais ser Doris River. Lourival fica em choque. O quê? Mas por quê? Dita responde firme, mesmo abalada. Porque um escândalo está prestes a surgir, e eu não posso deixar que o meu marido seja afetado por isso. Lourival fica nervoso. Você não pode fazer isso. Você tem um contrato. Dita rebate sem hesitar. Eu não assinei contrato nenhum. Eu só ia fazer os shows de Ano Novo, e eu já fiz. Ela respira fundo. Essa é a minha palavra final. Lourival a encara, sem resposta, sem discussão. Ele se vira e vai embora. Dita solta o ar, aliviada, mas ao mesmo tempo preocupada com o que Lourival ainda pode fazer. Enquanto isso, Ernesto volta para casa. Ao entrar na sala, leva um susto. Celso está ali, à sua espera. Ernesto franze o senho. O que você está fazendo aqui? Cadê a Sandra? Celso não responde. Parte para cima dele. Quando Ernesto percebe, já está no chão. Furioso, Celso berra. Foi você que empurrou a Stella daquele barco. Ele treme de ódio. Eu devia acabar com tudo aqui e agora. Ernesto se levanta, o olhar carregado de fúria. Você enlouqueceu de vez? Perdeu o medo do perigo? Celso responde sem recuar. A única coisa que eu perdi foi o medo de te enfrentar. Ele se aproxima. Ou você sai da cidade, ou eu vou te denunciar para a polícia. Ernesto solta uma gargalhada debochada. E vai falar o quê? Você não tem prova nenhuma. Só a palavra da Stella, que acabou de deixar o nome exposto depois que o namorado beijou a minha esposa. Ele provoca. A polícia vai achar que isso é só vingança. Celso fecha o punho. Aguarde e veja. Ele se retira. Ernesto fica sozinho. Um frio percorre sua espinha. Eu vou acabar com a alegria desse banana. O que ele ainda não sabe é que cada passo que der vai ser usado contra ele na própria derrocada. Um pouco mais tarde, Dita aparece no orfanato.
Zuma a vê. Sorri, surpresa e irônica. Ora, ora, pelo visto você veio me pedir desculpas e dizer que abandonou o cantinho. Dita retruca, firme. Não, eu vim te convidar para ir comigo até a minha casa. Zuma arregala os olhos, nervosa. O quê? Para sua casa? Mas por quê? Dita responde sem dar detalhes. Chegando lá, você vai saber. Mesmo confusa, Zuma aceita. Algo dentro dela diz que precisa ir. Momentos depois, Dita reúne todos na mansão. O clima é de expectativa. Ela respira fundo. Eu tenho uma coisa para contar para todos vocês. Zuma abre um sorriso discreto, convencida de que vai ouvir o anúncio da separação. Mas Dita surpreende. Eu sou Doris River. O choque é imediato. Todos começam a falar ao mesmo tempo. Samira regala os olhos. Meu Deus, bem que eu desconfiei. A voz era muito parecida. Picolé completa. A gente devia ter percebido. Dita e Doris nunca ficaram no mesmo lugar ao mesmo tempo. Quitéria suspira, aliviada. Então o Candinho nunca traiu a Dita. Zuma está em estado de choque. A voz sai trêmula. Então quem eu vi beijando o Candinho no camarim foi você? Dita se aproxima, olhar firme, sem hesitar. Fui eu mesma. Ela continua, direta. Você achou que ia acabar com o meu casamento com o Candinho, mas, de novo, deu de cara com a porta. Dita aponta para a saída. É melhor você sair dessa casa antes que as coisas piorem ainda mais para o seu lado. Zuma olha para Candinho. Espera algum gesto, alguma palavra, mas ele desvia o olhar. Não consegue encará-la. Uma lágrima escorre pelo rosto de Zuma. Em silêncio, ela vai embora. Do lado de fora, ela ainda escuta a comemoração ecoando pela mansão. Mais tarde, à noite, Ernesto leva Sandra, disfarçada de baronesa, para jantar. Sandra está animada. Tenho que confessar, estou surpresa por você ter me trazido a esse restaurante assim, sem avisar. O romantismo ainda existe no nosso relacionamento, né? Sério. Ernesto responde, seco. Eu só te trouxe aqui porque não quero que você faça escândalo quando eu te disser o que tenho para falar. Sandra fecha o semblante. Do que você está falando? O que é tão grave assim? Ernesto vai direto ao ponto. O seu irmão querido está me ameaçando. Graças a ele, eu posso acabar atrás das grades. Sandra fica em choque. Ernesto continua. Por isso, você vai ter que escolher. Ou eu, ou o Celso. Ele crava. A partir de agora, é guerra. Nesse exato momento, Celso entra no mesmo restaurante. Os dois não percebem sua presença. Ele se aproxima da mesa, fica próximo o suficiente para ouvir. Sandra respira fundo e diz: Tá bom, Ernesto, eu vou ficar ao seu lado. Mas, por favor, não vamos fazer nada perigoso. Ernesto responde, frio: Eu não jogo para brincar, Sandra. O seu irmão quer me enfrentar. Então eu vou descobrir do que eu sou capaz de fazer. Celso fica em choque. Sem ser notado, sai do restaurante. Quando sente que já está longe o bastante, ele para e grita: Meu Deus, a minha própria irmã quer se livrar de mim para proteger aquele infeliz. A respiração falha. O peito aperta. Ele tem uma pequena crise de ansiedade. As mãos tremem. O mundo gira. Mas, aos poucos, ele se recompõe. O olhar muda. A voz fica dura. Chega. Eu já aguentei demais. Ele respira fundo. Tem horas que a gente precisa ser contra quem ama. E dessa vez, eu não vou mais proteger a minha irmã. Algo grande está prestes a acontecer. E Sandra ainda vai se arrepender de não ter ficado ao lado de Celso. Enquanto isso, Dita e Candinho estão em casa, o rádio ligado. Eles conversam sobre o fim de Doris River, sobre tudo o que ficou para trás. De repente, a voz de Lourival ecoa no rádio.
É com grande prazer que anunciamos que o primeiro disco de Doris River será oficialmente lançado. Dita e Candinho se entreolham, assustados. Lourival continua. E quem está aqui para contar mais sobre esse disco é a nossa cantora favorita. Seja bem-vinda, Doris River. Uma voz feminina surge no rádio, com sotaque estrangeiro. Dita empalidece. Meu Deus, o Lourival achou outra Doris River. Candinho fica nervoso. O quê? Ele pode fazer isso? Dita sente o chão sumir. A voz é minha, mas a imagem de Doris River agora é dele. As lágrimas surgem. Meu Deus, dessa vez eu não sirvo mais para nada. Candinho não sabe o que dizer. Apenas a abraça. Dita chora no ombro do marido, em silêncio. No rádio, o anúncio continua. Amanhã acontecerá o show oficial de lançamento do disco. Dita se sente ainda pior. No dia seguinte, Túlio arruma suas malas, pronto para ir embora. O olhar é triste, derrotado. Enquanto isso, pessoas começam a chegar à rádio. O evento de lançamento movimenta a cidade. Dita e Candinho também aparecem e ficam em choque. No palco, Lourival veste outra mulher, tudo para fingir que ela é Doris River. Estela chega com eles, mas sua mente está longe. Ela pensa em Túlio. Imagina que nesse exato momento ele pode estar indo para a rodoviária. De repente, Sandra, disfarçada de baronesa, e Ernesto sobem ao palco. O público aplaude. Com um sorriso falso, Ernesto discursa. Eu me sinto honrado em ser o responsável pelo lançamento dessa cantora maravilhosa. Sandra permanece ao lado dele, apenas absorvendo o brilho daquele momento. Então, o inesperado acontece. Celso invade o palco. Um grande murmúrio toma conta do público. Ernesto se vira, o olhar furioso. O que você está fazendo aqui, seu infeliz? Celso não responde. Arranca o microfone da mão dele. Esse homem não é quem vocês pensam que é. Ernesto tenta impedi-lo. Avança, mas perde o equilíbrio e cai do palco. Decidido, Celso encara o público. A voz firme, sem recuar. Todos vocês devem se lembrar do caso da Estela, a enfermeira que desapareceu. Ele aponta para Ernesto. Foi ele, foi o Ernesto. O público entra em choque. Celso continua sem dar tempo para reação. E não foi só isso. Ele também foi o responsável pelo desaparecimento do filho do Candinho. Um murmúrio cresce. A revolta começa a tomar conta. Enquanto Celso enumera tudo o que o vilão já fez, as pessoas se aproximam de Ernesto, cercam, furiosas. Sandra entra em desespero, puxa o braço do irmão. O que você está fazendo? Enlouqueceu de vez? Celso não solta o microfone, grita para todos ouvirem. E tem o maior segredo de todos. A baronesa não é baronesa nenhuma. Num movimento rápido, Celso puxa a peruca de Sandra. Os cabelos caem à mostra. O silêncio toma conta do lugar. O público paralisa. Aquela mulher, todos achavam que estivesse morta. Candinho grita, em choque. Mas é a Sandra! Ela está viva! Mentiu para todo mundo e ainda se escondeu atrás da baronesa. Ele aponta desesperado. Peguem ela! Peguem ela! De repente, uma grande confusão se instala. O público se volta contra os vilões. Gritos, empurrões, caos total. No meio da confusão, Celso puxa Estela para um canto. Fala rápido, sem rodeios. A Sandra beijou o Túlio de propósito e foi ela quem contratou o fotógrafo. Estela fica em choque. O quê? Celso respira fundo. Eu não posso mais esconder segredos. Se é ele que você ama, corre. Os olhos de Estela se enchem de lágrimas. Ela o abraça emocionada e sai correndo. Logo depois, Túlio está na rodoviária. O ônibus acaba de estacionar. Ele se vira e vê Estela chegando. Sem pensar, ela o beija.
A farsa foi desmantelada. Agora a gente pode ser feliz. Eles se abraçam, aliviados. E agora a pergunta é para você. Que nota de 0 a 10 o Celso merece por ter tido a coragem de desmascarar Ernesto e Sandra? Deixe a sua resposta nos comentários. Clique no gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.